Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham via Rede Mundial de Computadores. Bom dia a todos aqueles que também nos acompanham em vibrações, em pensamentos, em ideias e energias. Mais um dia nasceu, mais um dia clareou e com ele nós também fomos chamados a nascer outra vez. Pois a cada despertar, a cada novo momento, a cada novo dia que surge no horizonte, é mais um dia para nós glorificarmos o Pai. Esse Deus de amor, esse Deus de esperança, esse Deus de luz, que nos dá, né, a liberdade para seguirmos adiante, mediante os nossos esforços, mediante as nossas próprias opções. Dito isso, vamos aos convites, né, vamos aos avisos, vamos aos chamamentos. Teremos agora, dia 30 de junho, né, uma quinta-feira, a partir das 13 horas, um chá da tarde com bingo beneficente e desfile infantil. Bacana? Tá? É uma parceria, mais uma vez, da Confraria Vitória Régia conosco, da Casa do Caminho Santana. E os convites, né, são 45 abraços, é legal o tema, né? 45 abraços, a qual, né, dá direito a 3 cartelas de bingo, haverá também comes e bebes, aquelas coisinhas básicas de sempre, né? E crianças até 5 anos não pagam, que legal. E de 5 a 10 anos pagam R$25. É interessante porque quinta-feira à tarde, né, então as pessoas levam seus filhos também, então poder participar, brincar, enfim, contribuir e estarmos mais uma vez juntos e com prol de uma causa nobre, né? Todos vocês sabem, já entrando nos avisos, né, que a nossa casa tem uma responsabilidade social muito grande, pois atendemos 62 famílias, e entregamos cestas básicas, entregamos também cestas de gestante, alimentos, uma série de coisas, e que se faz necessário o esforço, a colaboração de todos para darmos prosseguimento a esse trabalho e, acima de tudo, poder abraçar um pouco mais as pessoas, podemos abraçar um pouco mais um número maior de famílias. A campanha do alimento se encontra aí na porta, bem logo da entrada. Aqueles que puderem colaborar e contribuir com alimentos não perecíveis, é só trazer. E quais são eles? Qualquer um. Café, macarrão, leite em pó. Nós estamos dispensando quisucos, tá bom? O quisuco não alimenta muita família, mas se quiser trazer, também é bem-vindo. Nosso trabalho social também, ele tem um outro braço, é o braço que atende diretamente os moradores de rua, o qual está capitaneado pelo nosso amigo Daniel, que graças ao esforço, né, hercúleo dele, a gente consegue hoje ser semanalmente o trabalho, né? Começamos com o trabalho quinzenalmente, mas agora já passamos para semanalmente, que isso é um grande avanço para nós, e convidamos a todos a participarem todo sábado, a partir das 17 horas, tem aqui, né, a palestra às 17, após a palestra, então, o trabalho se inicia. É feito, né, nesses tempinhos de frio, um chocolate, um leite quente, levado às pessoas com um pãozinho aí na frente. Então, é próximo daqui, né, então o Daniel tem uma presença, né, física que garante a integridade de todos, então venho sim, que é muito bacana o trabalho, que é fantástico, sem contar o respaldo espiritual que nós temos. As nossas atividades, né? Nós temos palestras todos os dias, menos as sextas-feiras, né? Então, segunda, terça e quinta-feira ela acontece às 20 horas. De quarta-feira às 14 horas, de sábado às 17, domingo às 10 horas, com evangelização infantil. Nosso plantão de atendimento é sempre meia hora antes de cada palestra. Nós também avisamos e observamos que o passe, a Câmara de Passe é um local muito bem preparado, é um local que todos nós devemos passar, nós dirigentes, nós trabalhadores também temos que passar pela Câmara de Passe também, e que a importância do passe ela é fundamental para que nós possamos energizar melhor, nos fortalecer melhor para a luta do dia a dia.
E avisamos que a respeito do passe à distância, que é muito importante, é um momento de caridade que todos nós temos que fazer, contudo, se faz necessário, sempre se passe à distância àquela pessoa que porventura não pode vir até aqui. Está acamada, mora longe, tem dificuldades, uma série de coisas. Né? E para aquelas que podem vir, mas não querem vir ou têm algum receio de vir, as próprias pensamentos vibratórios que emitimos durante a palestra, essa criatura já estará recebendo. Tá? Então, para passar na câmara de passe, para receber o passe à distância, se faz necessário ter o cartãozinho também. Nós também temos um trabalho pioneiro aí, estamos vencendo algumas barreiras, com um passinho de cada vez, ninguém quer dar o passo maior do que a perna, não, que é o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, é de sexta-feira, a partir das 19h30, nesse espaço aqui. Então, aqueles que porventura têm um conhecido, têm um parente, enfim, que está envolvido, isso não é, gente, não temos que ficar com vergonha, porque isso é uma coisa que está ocorrendo em todos os lares, em todas as famílias. E se de repente tem um espaço como o nosso aqui, que vai dar um apoio a esses familiares, um apoio a essas criaturas, é importante vir participar. Nós não vamos aqui receituar nada, não vamos tratar nada, a gente vai conversar simplesmente. Isso que é bacana. Né? Que de repente o problema de A e a resolução que A teve pode vir ajudar B. Isso é muito bacana. Tá? Então procure a Sandra, a Cida ou o Paulo sempre às terças-feiras, que a terça-feira as palestras já são direcionadas com esse foco. E não podemos deixar de esquecer a importância do Evangelho do Lar, né? Esse Evangelho que Jesus nos deixou do seu legado. Né? Não precisa ser necessariamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Vamos tirar dogmas, vamos quebrar esses paradigmas. Pode ser um Evangelho comum qualquer, porque o mais importante é a união da família durante um momento, nem que seja 10, 15 minutinhos, orando e agradecendo a Deus Pai, orando pela casa, orando pelo bem-estar, orando pela família, orando pelas aquelas pessoas que lá convivem. Por isso que o nome é Evangelho no Lar. Então, quando formos fazer as vibrações naquele momento, vamos vibrar para aquelas pessoas que habitam naquele espaço. Né? Nós sabemos que quantas pessoas aí fora precisam das nossas vibrações, sim, mas o momento do Evangelho do Lar é para a harmonização do lar. Tá? Então, esse é o grande foco do Evangelho do Lar. E é lógico, né, nós temos aí, né, as nossas palestras que são transmitidas via site, são transmitidas via online, e que é muito bacana, é muito legal, nós podemos atingir vários povos, a responsabilidade daqueles que vêm aqui falar, trocar algumas experiências com vocês, mas também aqueles que estão na redondeza e moram por perto, ou mesmo que querem vir, é importante estar presente. Então a gente não dispensa a presença do público, não. Senão nós iríamos estar numa cabinezinha com 4, 3 câmeras e seria suficiente. Não é esse o foco. Bom, acho que já falei muito, já disse algumas coisinhas e vamos para esse momento, assim que acabar a música, a gente vai repor a música. Já está lá já. E aguardar. Vamos ficar um pouquinho no momento de contemplação. E assim, meus queridos, após permitir a nós mesmos
um momento interno, onde conseguimos parar e prestar atenção em nós. Sentir este ar que renova o nosso ser. Sentir este ar que penetra no fundo do nosso âmago, permitindo-nos o novo, o despertar do amanhã. A vida é linda. Roguemos ao Pai que cada dia seja melhor, diretamente relacionado com os nossos méritos. Ó Senhor de bondade, ó Senhor de luz, dai-nos a tua paz. Inunda-nos, Senhor, com tuas palavras de vida eterna, fonte viva que aquece o nosso ser. Eis-nos aqui, ó Pai, seus filhos. Fazei de nós teu instrumento, que possamos levar a luz, que possamos levar o amor, que possamos amar intensamente a todos, como irmãos que somos. Seja feita, ó Pai, a tua, e não a nossa vontade, e que assim seja. Hoje seremos brindados com a palestra do Caetano, que falará sobre angústias, certo? Que você não seja angustiado ao falar para nós. Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja em nossos corações sempre, né? E hoje, com esse domingo ensolarado, gostoso, eu estou ali sentadinho recebendo essa carícia dos raios solares aqui em mim. E como é gostoso ser envolvido pelo sol, né? Parece, você sente assim como se realmente o próprio Pai, e é o próprio Pai, né, que te envolve, trazendo energias novas, renovando, né, acariciando, te dando calma, né? E nesses dias que agora vai iniciar o inverno, esse solzinho da manhã, né, é muito benéfico, né? E todos nós devemos desfrutá-lo. Todos nós estamos dessa energia. É o abraço do Pai. O sol é uma energia necessária para o nosso equilíbrio, né? Nosso equilíbrio da saúde, nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental, né? Tanto é verdade que os países que enfrentam, os nossos irmãos que vivem em países que enfrentam longos períodos de inverno, eles normalmente têm problemas com a depressão, né? Pela ausência da luz, né? A ausência do calor, faz essa falta para o espírito, né? E é pensando nisso que nós já vamos entrando no nosso tema, que hoje está baseado no livro do Bacelli, que é ditado pelo irmão José, que é segundo o livro dos Espíritos. Então significa que ele foi lá, pegou um daqueles trechinhos do livro dos Espíritos e desenvolveu. E hoje o tema é angústia. É a angústia, esse sentimento que às vezes nos assalta, né? Esse sentimento que às vezes vem de nós, não sabemos de onde, né? E nos assalta, nos pega de surpresa às vezes, e nos deixa um pouco combalidos, né? Detona com as nossas energias, né? Às vezes a gente está muito angustiado com algumas coisas nos assaltam. Nós temos muita coisa na atual vida física, na nossa vida diária, para nos entristecer, não temos, né? Às vezes temos várias decepções, né? Objetivos não alcançados, né? Mas também nós temos um outro lado da angústia, que é essa que a gente não sabe de onde vem. Tem muitos que a gente identifica muito bem, projetos não realizados, decepções, né? Coisas que você não conseguiu concretizar, mas tem umas que você não consegue identificar, né? Parece que está dentro de você, está enraizado em você. E é isso que os nossos irmãos espirituais nos ensinam, que quando a gente procura uma coisa que não acha, uma causa de um mal que nos aflige e nós não encontramos, só pode estar
lá atrás, né? No nosso passado, ou seja, dentro de nós mesmos, né? Nós sabemos que nós somos um arquivo vivo e tudo o que nos acontece está dentro de nós mesmos. E é mais dessa angústia que o irmão José vai desenvolver o seu texto, né? Através do Bacelli. É nessa direção que ele vai nos orientar. Porque nesses momentos, às vezes nós chegamos a pensar que o Pai se esqueceu de nós, não é verdade? Nós colocamos em dúvida muitas vezes a assistência, a providência divina. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 963, também preocupado com isso, Kardec perguntou, né, para os nossos irmãos da codificação, para os Espíritos, se Deus se ocupava pessoalmente de cada homem. Não é Ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Quer dizer, não somos muitos para que Deus cuide de cada um pessoalmente, dê a importância a cada um de nós? Aí os Espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que eles sejam. Nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. Olha que lindo, né? Por quê? Porque Deus está em nós, né? Ele vai dizer isso mais adiante, que Deus sim, Deus está sempre conosco, não nos abandona um só minuto. Portanto, pensando assim, nós vamos aqui hoje tentar achar um remédio para as angústias, né? Para a gente tratar as angústias, principalmente dessas que a gente não sabe de onde vem, né? E hoje, estudando a doutrina, a gente sabe de onde vem, não é verdade? A gente sabe que está em nós, que carregamos algumas culpas, carregamos algumas ansiedade em nós por cumprir essa nova etapa que nos propomos, que é essa nova encarnação, com mais cuidado, para que não venhamos de novo a infringir as leis que governam a vida. E são essas lembranças, são essas recordações que nós trazemos em nós, que às vezes geram as angústias. Geram essas angústias que nós não definimos a origem. E em cada etapa evolutiva, em cada reencarnação, nós temos a oportunidade de trabalhar isso em nós. É para isso que viemos, né? É para isso que estamos aqui. Só que a angústia, se nós dermos asas à angústia, deixarmos que ela se instale em nós e nos conduzir no processo evolutivo, ela vai trazer obstáculos talvez intransponíveis. É isso que o nosso irmão vai chamar a atenção. Nós não devemos nos afligir. Por quê? Reconhecidos que somos e conhecedores que somos como infratores das leis divinas, em cada nova etapa, nós temos a tendência de nos apressarmos, de querermos correr, de recuperar o tempo perdido. E nessa ânsia, às vezes nós geramos angústia. A angústia nasce aí, na nossa ansiedade, em querer nos recompor com o divino, com o nosso Pai, em querer nos reconciliar com o nosso Pai. Esquecendo que o Pai é bondade infinita e misericórdia também infinita, que nos dará várias oportunidades para nos reconciliarmos com Ele. O Pai é Pai, né? E não se esquece de nenhum dos seus filhos. E as oportunidades serão sempre concedidas. Por isso que o irmão José aqui no texto nos alerta. Espírito algum evoluirá pulando etapas na conquista das experiências que lhe são indispensáveis. Então, meus irmãos, já entrando nessa coisa do remédio das angústias, dessa coisa que nos assalta, às vezes, o espírito, tenhamos essa sempre presente em nós, que devemos ter muita calma, né? Nossos irmãos maiores nos aconselham paciência, primeiro com nós mesmos, né? Temos que trabalhar essa paciência em nós mesmos. Vocês já perceberam que irmãos nossos que não têm paciência, ou nós mesmos, quando não temos paciência com nós mesmos, nós não temos para com os outros? Fica difícil realmente você realizar a tarefa que você tem que realizar, que é realmente relacionar-se com todos os seus irmãos, integrar-se em tarefas que vão engrandecer a sua personalidade, que vão te ajudar a recuperar
essa sensação de tempo perdido. Para isso nós precisamos ter calma. Por quê? Porque avançar depressa se traduz no reino do Espírito por avançar com segurança. Então, avançar depressa para nós, recuperar tempo perdido, é avançar com segurança. É um passo atrás do outro, muito bem colocado, para que não venhamos a falsear, a nos desequilibrar novamente, né? Porque nós sabemos que nós já perdemos o equilíbrio muitas vezes, né? Estamos tentando novamente, né? Uma outra oportunidade. Uma única tarefa, por mais insignificante, cumprida com esmero, faz alicerce para atividades de maior envergadura. Esta é outra verdade. Então, se Deus te colocou no mundo e você está confiado numa tarefa, por mínima que seja, faça ela com carinho, faça com esmero, sem afogadilho, sem pressa. Porque, como diz aqui o irmão, cumprindo essa tarefa simples e tranquila, com responsabilidade, lhe virão outras. O Pai lhe dará outras responsabilidades, né? Isso muitas vezes nos assalta. Nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? A gente acha que está fazendo muito pouco. E isso, repito, vem dessa nossa ânsia de querer recuperar o tempo perdido. Continua o irmão José aqui. Os que se angustiam por uma evolução rápida, quase sempre excedendo-se em sua capacidade de resistência, carecem de retomar o aprendizado em seu ponto inicial na tentativa malograda. Pois é, quem corre o risco de cair. Por isso que ele aconselha a gente a andar com tranquilidade. Não correr, não afobar-se, porque podemos cair, né? E teremos que recomeçar de onde? No ponto onde nós caímos. Além de não conseguirmos avançar muito, porque vamos cansar rapidamente, né? Todo corredor sabe disso, né? Os corredores, hoje tem a corrida de São Paulo aí. Cada corredor começou devagarinho, né? Ele foi avançando gradualmente, até conseguir realmente completar uma maratona, não é verdade? Esse é um bom exemplo das maratonas, né? E nós estamos numa maratona evolutiva, né? Então o conselho que eles nos dão é que sigamos com tranquilidade. Por que esses conselhos? Porque, novamente, repito, nós somos um pouco afobados às vezes, né? Nós queremos fazer coisas que estão às vezes além da nossa capacidade. Como o Maurinho lembrou aqui, é não querer, o velho ditado, não dar os passos maiores que as pernas, né? Porque senão realmente você corre o risco de cair. Em verdade, Deus não está fora de nós, né? Essa é uma das nossas preocupações também, né? No nosso estágio evolutivo. A gente pensa que Deus está fora de nós, a gente busca Deus lá. Nunca a gente busca Deus aqui, né? A gente sempre coloca Deus fora de nós. Aí o irmão José nos lembra que ele se encontra na intimidade de cada um dos seus filhos, que ao tomar semelhante consciência, poderá alcançar a plenitude espiritual sem sair do espaço físico no qual se movimenta. Então, aquele que tem Deus dentro de si, ele irradia essa certeza e essa luz onde quer que ele está, não é verdade? Onde quer que ele esteja. E um dos primeiros lugares onde nós temos que irradiar a nossa luz e fazermos a nossa tarefa é a nossa casa. É a nossa tarefa. Está ali a nossa tarefa. E às vezes nós abandonamos o nosso lar e vamos achar que a tarefa está alhures, né? Está fora. Vamos buscar empreendimentos fora do nosso lar e abandonamos o nosso núcleo familiar, né? Não damos a atenção necessária aos nossos filhos, não damos a atenção necessária aos nossos pais, aos nossos velhos, né, que nos receberam com tanto carinho em nova encarnação, né? Não nos reunimos mais com as nossas famílias para um almoço, para um bate-papo, né? Não vamos mais visitar os nossos parentes, né? Poxa, vamos lembrar que o grupo familiar, apesar dos laços consanguíneos não significarem união, a verdadeira amizade espiritual, mas ela é necessária, é o núcleo inicial, para que a gente aprenda ali naquele núcleo, onde nós seguramente temos afinidades, a gente venha a exercitar o contato com os demais irmãos, né? Para expandir o nosso contato. Ali nós estamos acertando coisas que nós temos pendentes do passado, como desenvolvendo novas possibilidades para o futuro. E nós abandonamos. Achamos uma tarefa muito simples. Não, eu nasci para mais do que isso.
esse núcleo aqui é muito pequeno para mim, eu me sinto sufocado na minha família, não é verdade? E vai saindo que nem louco, né? Às vezes de forma atabalhoada, em busca de novos grupos, de novas tarefas e tarefas maiores que ainda você não esteja preparado, que você ainda não está preparado, não é verdade? E acaba fracassando e às vezes caindo de novo, né? Na angústia, porque não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque estava além das suas possibilidades. Então, um dos primeiros núcleos que nós devemos aproveitar com todo o carinho é o nosso lar. Nós estamos ali, porque devíamos estar ali, com aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes é difícil, às vezes tem alguns que são difíceis. E são esses que são difíceis que nós temos maiores ajustes a fazer, não é verdade? São com esses que nós temos que nos entender, não é verdade? Porque se nós, lembra lá o Evangelho, se nós não dermos bem só com aqueles que nos fazem carinho, que nos são agradáveis, qual é o mérito do nosso esforço em desenvolver a convivência com os nossos irmãos? A gente sabe que a vida não é assim, né? A gente não desenvolve uma coisa chamada paciência. Um dia na aula aqui, um dos nossos meninos, nossos alunos, reclamou de um maltratamento que ele recebeu. Eu falei, bom, você tem que aproveitar. Eu aproveito todas essas oportunidades, quando alguém me trata mal, quando alguém me irrita, ou tenta me irritar, né? Eu aproveito aquele momento para exercitar a minha paciência. Poxa, vamos ver como é que está a minha paciência, o meu paciômetro. E aproveito, você entendeu? E aí você vai trabalhando isso em você, entendeu? Para cada vez mais você ir suportando cada vez mais coisas mais pesadas, né? Agressões mais pesadas, né? Aqueles que te tentam agredir, não é verdade? E quando você chega nesse nível, né, os espíritos superiores são assim, né? Quem que consegue agredir ou um espírito superior? Ninguém. E aí nós estamos nesse trabalho, né? Quando você não é mais atingido, você não se irrita, você não se magoa, né? Você não cai em depressão, você não se sente com a baixa estima, não deixa que a sua baixa estima caia, entendeu? Esse é o trabalho. Aí lembra, irmão José, que aqui é o teu lugar e agora é o teu tempo. Ponto. Não é verdade? Se tudo está organizado pelo Pai Criador, Ele nos colocou aqui, no lugar adequado, no tempo adequado para a gente trabalhar a nossa evolução, não é isso? Aí ele lembra que as atividades que se te oferecem, por mais rotineiras, são as que mais careces, é o que você precisa fazer, por mais rotineira que seja, como realmente criar o seu filho, por exemplo. Se esmere nessa tarefa, não é verdade? De criar o seu filho, a fim de te expandires em tua capacidade de realização. Então, as tarefas mais simples vão realmente te dar suporte para você realizar tarefas maiores, não é verdade? Vamos pegar aqui o exemplo do nosso irmão Divaldo, né, que é o organizador daquele orfanato lá em Salvador, que abriga a casa do... como é que chama? A Mansão do Caminho, não era a casa do Caminho, uma Mansão do Caminho que abriga não sei quantas crianças, né? São um número muito grande de crianças, não é verdade? Então, se eu às vezes não consigo educar nem meus filhos, eu vou querer criar um orfanato para receber tantos anos. Certamente eu não vou levar essa tarefa adiante. Quer dizer, o Divaldo já fez esse trabalho, fez trabalhos menores e hoje ele se candidatou a um trabalho maior, é só isso. E às vezes nós ficamos invejando os nossos irmãos que fazem essas tarefas grandiosas aos nossos olhos, né? E em vez de vibrar por ele e colaborar muitas vezes nessa tarefa, não, nós ficamos às vezes só invejando, não é verdade? Eu queria ser como ele, fazer essa tarefa, e às vezes se atira a fazer e dá com os burros lá, não é verdade? Nosso irmão Divaldo, com certeza, já tem uma bagagem espiritual que lhe capacita para essa tarefa, não é verdade? Como a irmã Dulce também, não é verdade? Muito bem, e como tantos outros nossos irmãos anônimos que estão espalhados nesse nosso mundo de Deus, que já fazem tarefas que aos nossos olhos são verdadeiras proezas, né? E não são, é apenas evolução espiritual, capacidade que ele adquiriu passo a passo. Porque, como diz aqui, lembra muito bem nosso irmão José, não há saltos, né? Não tem como a gente saltar a evolução, né? E aí ele vai lembrando, não anseies pelo amanhã, outra questão fundamental, nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer amanhã, principalmente hoje, nós estamos preocupados com o futuro, não é verdade? É as seguradoras, é a aposentadoria, o que mais aí? Tem um monte de coisa que fica... É o futuro dos filhos, não é verdade? Não que a gente não tenha que se preocupar, é lógico, o planejamento é sempre bem-vindo. A vida é planejada, nós planejamos a nossa vida, nós planejamos tudo, antes de encarnarmos nós fazemos planejamentos.
definimos uma linha diretriz que nós chamamos vulgarmente de destino, mas que nada mais é do que um planejamento que nós procuramos seguir, mas sabemos que nós somos livres para também não seguir, se nós não quisermos, né? Mas, se nós fizermos um planejamento, seria bom seguir, porque ele foi estudado, não é verdade? Então, mas sem angústia, sem realmente, de novo, a ansiedade. Por isso que ele diz, não anseies pelo amanhã. E quando chegar o amanhã, não anseies pelo depois de amanhã, né? Porque hoje, de quantas já possuíste, é a tua melhor oportunidade de crescimento. É verdade, porque senão você perde o foco. A gente tem que focalizar no presente, você está fazendo uma tarefa agora. Se você ficar preocupado, não, poxa, eu estou fazendo agora, mas amanhã eu já tenho que ver isso, ver aquilo, você não faz a tarefa que você tem que fazer corretamente. De novo, você foge, perde o foco. Você se irradia e você não focaliza na tarefa que você tem que fazer. É simplesmente por isso. Por isso que eles dizem, faça uma coisa de cada vez, se concentre, né? E isso, gente, é válido para o nosso trabalho espiritual aqui, esse trabalho que nós fazemos, como qualquer outra tarefa nas nossas vidas, na nossa vida prática, não é verdade? Aquele que se ocupa de muitas coisas não faz nada direito, não é verdade? Não se torna um profissional competente. Não é? Então vocês vejam que as regras que regem a vida, elas valem para a vida integral, para a nossa vida como um todo. Aí ele também aconselha, para a gente não ficar, ele usa a expressão, não te debruce sobre o ontem, ou ficar preso no passado, né? Lamentando o tempo não convenientemente aproveitado. Isso somente te faria perder maior cota de tempo ainda. Ou seja, aquele que se lamenta do que não fez no passado, esquece, não sente nessa gente e chore. Levanta e caminha, esquece o passado, vá tentar realizar. E muitos de nós, às vezes, ficamos presos a essa coisa que você não fez no passado, né? Um casamento que você não fez, né? Um filho que que fez e que não deu certo, um casamento que você abandonou, um filho que você, sei lá... São essas coisas da nossa vida que às vezes a gente não dá atenção e que influem muito o nosso progresso espiritual. Coisas pequenas, muitas vezes, em que nós não damos importância, mas não percebe também que nos prendem e que nos impedem de ver o presente, né? Desfoca o presente. Ou a gente se prende no passado ou quer se jogar que nem um louco no futuro, não é verdade? Não. Focar presente. Age com tranquilidade e farás o tesouro do tempo se multiplicar em teu benefício. Então, por quê? Porque vai numa sequência sempre crescente, evolutiva, né? Aí quando você olha para o passado, você vê o quanto você já conquistou. Não ficar lamentando o que você não realizou, perfeito? Você tem que se olhar para o passado para ver quanto você já andou, caminhou. Existem espíritos, lembra ele aqui, que na ânsia de se expandirem, relegam a segundo plano tarefas que lhes são fundamentais a qualquer empreendimento de ordem superior. De novo ele relembrando, né? Que aí se preocupa muitas vezes, esquece o que é básico, né? Eu lembro aqui sempre o problema da família, porque é um problema básico da família, às vezes a gente joga fora oportunidades grandiosas ali mesmo no teu núcleo familiar. É preferível, ele lembra aqui, né, usando uma expressão poética, é preferível cuidar de uma flor com alegria a cuidar de um trono com melancolia. Não é verdade? Está vendo? Olha aqui a poesia que ele usa. Quer dizer, é você cuidar, focar no presente, né? Fazer uma coisa pequena do que querer fazer coisas grandes sem ainda ter o preparo e reclamando, porque aquilo que você não tem preparo, meus queridos, não está preparado para fazer, você não será prazeroso. Ainda não será prazeroso. Por quê? Porque você não está preparado para aquilo, não é verdade? Tem que se preparar. Falta a base, né? O importante não é fazer muito, mais um lembrete. O importante não é fazer muito, mas sim bem feito todo o pouco que se faz. Uma mensagem importante para nós também, que estamos, né, iniciando essa tarefa. Às vezes nos pegamos, né, Maurinho, angustiados em querer fazer mais, não podia fazer mais, eu podia fazer. Não, ele diz, olha, faça bem feito o que você já é capaz de fazer. Faça com carinho, com alegria, que aquilo te traga paz, te traga tranquilidade. Em vez de trazer ansiedade, te traga tranquilidade. E é uma coisa, essa coisa quando você já sente essa necessidade de realmente espargir a sua luz, dividir a sua luz com outros irmãos, essa é uma coisa prazerosa já. É uma coisa que te dá prazer, né? Te traz alegrias.
ajuda a combater a depressão, né? Todo mundo sabe que o trabalho voluntário hoje é reconhecido como uma das fontes mais vivas, né, para você fugir dessa angústia, da depressão, não é verdade? Ou seja, trabalhar pelo bem do próximo, né? E quando a gente consegue fazer isso com alegria, é fantástico, é muito bom, que você já se percebe, né, que você já deu um passo, você já não está mais focado em si mesmo, né, preocupado só com as suas próprias mazelas, mas você começa já a querer se expandir em direção ao teu irmão, em direção ao teu próximo, né? E isso te enche de vida nova. Se te encontras no caminho, não te apresses, perdendo a contemplação da paisagem. Isto, porém, não significa dizer que devas andar distraído das tuas responsabilidades. Então, um ponto que nós temos que atentar. Nós temos que caminhar sempre atento ao que é nossas responsabilidades. Nós assumimos compromisso, não assumimos? Nós estamos numa fase que nós assumimos compromisso. Nós temos responsabilidades. Jesus, que veio ao mundo para pregar o reino de Deus, ele vai buscar o exemplo de Jesus, né? Esperou durante quase 30 anos para dar início ao excelso apostolado. Olha que lembrança magnífica, né? Jesus se preparou. Ele, que era o mestre dos mestres, nosso irmão maior, veio aqui e esperou 30 anos. Fazendo o quê? Dormindo? Não, ele sabia a tarefa que ele tinha que fazer. Ele tinha programado. Estava se preparando para exercer o seu apostolado, né? 30 anos. Chico Xavier, antes de encarnar para a sua última encarnação, também se preparou mais ou menos esse período, 30 e poucos anos, para poder realizar a sua tarefa bem feita aqui no planeta, na sua última encarnação. Então, a gente vai percebendo, meus queridos, que tudo exige preparo, planejamento. Planejamento é a palavra, planejamento. A gente agir com consciência do que está fazendo. Procurar, buscar, né? Às vezes a gente nem tem essa consciência, mas é buscar, agir com consciência de que você está fazendo, para que você possa dar um passo seguro, passos seguros um atrás do outro, não é verdade? E ele vai lembrando aqui que ele, o Senhor e Mestre Jesus, né, não se furtou ao diálogo consolador com os enfermos e desvalidos. Não se furtou, né? Não deixou, não esqueceu. Preocupando-se em alimentar a multidão faminta, cuidando dos interesses do espírito imortal, não deixava de atender às necessidades imediatas dos que o rodeavam. Não é verdade? Jesus era o mestre dos mestres, né? Sabia de tudo isso que nós estamos aprendendo hoje, nos ensinou de forma alegórica, mas tentou passar todo o conhecimento que ele tinha para nós, que perdura até hoje, mas não se esqueceu de atender realmente aqueles que caminhavam com ele, que estavam ao seu redor, né? Jesus era um homem social, ele ia às festas, né? Tem ali as passagens de Jesus nas festas, né? Na festa de bodas, né? Estava lá Jesus. Ele não perdia a oportunidade de estar conversando, reunido com o grupo, ou com os apóstolos, com os familiares dos apóstolos, né? Atendendo, falando, discursando para irmãos que se sentiam angustiados, desamparados, esquecidos por Deus, como nós às vezes nos sentimos. Quantos naquela época nos sentiam desamparados porque vieram com uma deficiência física, porque não, né? Com vários, porque não conseguiam o seu alimento todos os dias, se sentiam esquecidos por Deus. E ele lembrava a todos que o Pai não se esquecia de ninguém, que o Pai era amor, não é verdade? Tirou aquela ideia de que Deus era o guerreiro, né? Que Deus era o punidor, aquele que trazia o castigo, para trazer a imagem do Pai amoroso, que não abandona seus filhos, que sempre está presente, próximo dele, ou seja, está nele, e que basta ele se dirigir a Deus para que a luz venha até ele. Jesus era esse cidadão, né? E ele se preparou para essa tarefa. Assim, nós temos que, como Jesus é o nosso exemplo maior, nós temos que caminhar por esse caminho também. Nós temos que buscar a nossa evolução, ampliar a nossa compreensão das coisas espirituais, cuidar da nossa evolução pessoal, sem esquecer daqueles que necessitam da nossa assistência, né? Seja na forma de filhos, seja na forma dos pais, né? Seja na forma de parentes ou de amigos, colegas de trabalho. Nós sempre temos que ter em nós uma reservinha para doar a esses nossos irmãos que nos procuram, não é verdade? E são tantos, né?
Coisas pequeninas, meus irmãos. Coisas pequeninas, como ele está ensinando aqui. E a partir dessas pequeninas é que nós vamos fazendo compondo a nossa evolução, o nosso mosaico, que um dia será grande, com certeza, né? Um dia será grande. E poderemos irradiar para o maior número de irmãos. Mas, como eu sempre lembro, façamos já, e como o nosso irmão José sempre nos lembra, doemos já a luz que já está instalada em nós. Façamos o pouco que já nos é possível. Não percamos tempo. Para quê? Para que não venhamos a lamentar, né, um futuro próximo, o que nós deixamos de fazer e já podíamos ter feito. Aí depois nós vamos querer correr para recuperar o tempo perdido. Assim, meus queridos, não te preocupe excessivamente com a verdade, a ponto de te esquecer de priorizar o amor. Outro exemplo aqui, né, tem pessoas muito rígidas com nossos irmãos, né, que julgam muito rigidamente. Olha, cuidado, vamos ensinar e vamos exemplificar com amor, como Jesus fez, né? Como Jesus fez. E ele nos chama aqui, aconselha, a recordarmos as palavras de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Né? Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Isso é bem apropriado e está valendo até hoje. Jesus disse há 2000 anos e está valendo até hoje. Por quê? A nossa sociedade consumista, onde nós corremos muito para angariar, para buscar o nosso sustento, ou para garantir a nossa subsistência, ou garantir tudo aquilo que a gente acha que é necessário, né? A gente às vezes se angustia também, aquilo que eu disse no início. E nós nos preocupamos com o futuro. Lembrando aqui a ideia dos seguros de vida, das aposentadorias. Se angustia um pouco isso, e querer economizar, eu preciso economizar, ai meu Deus, não estou economizando. É isso que ele está alertando aqui. Cuidado, não se preocupa com o dia de amanhã. Foca, faz o hoje e, né, planeja, executa e vai a cada dia executando. Não se preocupe com muita antecedência, né? Porque não, se você se angustia. Realmente é aquela coisa. Não tente esticar muito a perna, né, querendo alcançar muito. Meça bem. Por quê? Porque senão você cai realmente na angústia. E a angústia, meus irmãos, é hoje um mal que assola os corações de muitos irmãos nossos na sociedade, porque realmente por isso. Eles querem consumir, eles são, né, bombardeados todos os dias pela mensagem de que precisa consumir, que precisa ser isso, que precisa ser bonito, que precisa ser magro, que precisa ser não sei o quê, que precisa... Né? E se esquece de uma coisa, que ele precisa ser feliz. Né? E angustiado do jeito que nós andamos, né, que nós estamos pressionados, nós não estamos felizes, não é verdade? Nós caímos na angústia. Olha a depressão avassalando o mundo. Hoje já é uma das moléstias espirituais assim, que preocupa psicólogos, médicos, né, todo o pessoal ligado à área de saúde está muito preocupado. Esquecendo que fomos nós mesmos. Foi alguém que nos impôs? Não, fomos nós mesmos que criamos esse estado de coisa. Essa coisa atropelada, essa coisa de querer, de fazer, de querer realmente realizar. Né? A velocidade cada vez mais veloz da sociedade, não é verdade? E coisas que seriam para a nossa evolução, como a tecnologia, por exemplo, os benefícios da tecnologia, revertem-se em elementos de angústia. Não, eu tenho que deixar o celular não está... Eu tenho que responder aquele monte de e-mails todos os dias, acaba angustiando, né? E a gente fala, poxa, não sei como é que nós vivíamos sem celular, mas agora estou angustiado com o celular que não para de toca toda agora, né? Por quê? Porque nós ainda não sabemos conviver com essas coisas, que realmente precisamos delas, mas a gente não tem ainda essa tranquilidade de harmonizar, né? De tentar harmonizar essas coisas. E aí a gente fica angustiado. É isso que o irmão José está querendo dizer, para a gente trabalhar com muita tranquilidade, para a gente realmente não cair nesse estado de espírito. Com tudo que nós já temos que trabalhar. Aí nessa encarnação você fica pressionado por essas coisas, né? Pela ânsia de sucesso, né? Nós queremos ter sucesso a qualquer custo, né? É uma coisa de querer se mostrar para o mundo, de ter sucesso, de ser famoso, né?
essas coisas vão realmente criando problemas, e vão se espraiando na sociedade. A mídia vai impondo isso, né, de uma certa forma, vai martelando isso em nossas cabeças, e como nós às vezes não vigiamos muito nossos pensamentos, nós vamos deixando entrar essas coisas, né? Não filtramos muito isso muito bem, não é verdade? E ao não filtrarmos muito bem essas mensagens, nós vamos consumindo essas mensagens de forma mecânica. Quando nós percebemos, nós estamos cheios de um material, de um lixo mental que só nos traz angústias. Então a proposta, esquecendo que nós somos, na verdade, viajores cósmicos, né? Que temos que trabalhar pela nossa evolução, e que nós temos que, às vezes, nos esvaziar dessas coisas que não nos servem, que não nos são úteis, e que nós temos que nos preocupar realmente em focar, em adquirir e acumular aquelas coisas que nos são úteis. Por isso que Jesus nos alertava: não vos preocupeis com isso, preocupem com a questão espiritual, que depois tudo isso lhe será dado como acréscimo. Será que é verdade? A gente não acredita. Ora, se a gente fizer realmente o que o irmão já está nos ditando aqui, nos aconselhando para fugir da angústia, trabalhar, planejar, com cuidado, é lógico que nós vamos ter, ao mesmo tempo, sucesso nos nossos empreendimentos, vamos obter realmente, as coisas materiais nos virão como via de consequência pelo trabalho bem feito, né? E nós não ficaremos angustiados, porque reconhecemos que tudo foi uma consequência do nosso trabalho bem feito. Olha como tudo se encaixa. Só que a gente não acredita nisso. A gente não coloca muita fé nisso, né? A gente fica meio receoso. Será que é assim mesmo? Será que é? Como a gente fala da vida espiritual também, né? Mas será que é assim mesmo? Né? Sempre aquela coisa de dúvida, né? Então, a gente não coloca muito assim, muita fé no que as informações que estão nos trazendo, por mais verdadeira que a gente sinta que elas são, né? São verdadeiras, parecem verdadeiras, são de fontes seguras. Mas nós, ainda nesse nível evolutivo que nós estamos, nós desconfiamos, né? Nós temos uma coisinha chamada medo, né? É isso que nós estamos trabalhando para tirar de nós, né? Isso é um sinal realmente de baixa evolução, é o medo, né? E nós temos que trabalhar para isso, fazer um esforço para vencer isso, para que a gente não caia realmente nesse estado de angústia. E caindo nesse estado de angústia, às vezes não faz o que tem que fazer. Por quê? A gente enfraquece as nossas forças espirituais, não é verdade? Enfraquece as forças espirituais, por via de consequência, como efeito, a gente enfraquece as nossas forças físicas. Isso é um processo. Então lembramos disso, recordemos Jesus, sempre que nós estivermos ansiosos. Vamos em nossas preces, quando nos sentimos muito angustiados, assim, vamos recolher. Vamos lembrar que Deus está dentro de nós, vamos nos recolher e buscar a ajuda dele. Vamos ativar Deus em nós, né? Ativar essa luz que está em nós, lembrarmos dos ensinamentos de Jesus e acalmar o quê? A nossa mente. Lembrar desse nosso papo aqui em conjunto. Buscar o quê? Tranquilidade. Tranquilidade para ficar chorando na calçada assim? Não, para levantar e caminhar. Caminhar, não, eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer, não é verdade? Isso vale para todos que estão estudando, né? Estou vendo aqui, os que estão estudando, que às vezes desanimam, os que estão trabalhando, que estão no meio da carreira e está realmente difícil de conseguir galgar